Bem-vindos a mais uma Conversas Além do Tempo, hoje com a Filipa. Nossa, assim todas certinhas. Nunca fiz isto na vida. Grata. Normal. Assim, presencial, Sim, é a primeira nunca, vez? sim. Ok, top. A Filipa é consteladora, é terapeuta sistémica e já nos conhecemos há muito tempo, há uns bons anos. E desde aí que eu admiro muito o trabalho da Filipa e, portanto, trouxe-a cá e vamos começar por falar sobre o que é isto de olhar, e se a chamar amor várias vezes, vocês só ignorem porque estou habituada a isso, tá? O que é isto de olharmos para o sistema em vez de olharmos para o indivíduo, porque quando nós falamos de terapia sistémica ou quando se fala de constelações, fala-se muito de olhar, não é? Isso. Para o todo, para a dinâmica familiar, etc., em vez de se olhar só para a pessoa em si, que no fundo nem dá só para olhar para a pessoa em si, não é? Pronto, mas fala-me um bocadinho sobre isso, para a gente arrancar aqui a Olha, nossa... no fundo, o que eu costumo até mesmo dizer às minhas clientes é um pouco isso, que é mesmo todos os desafios que nós vamos vivendo, a ansiedade que temos, enfim, as coisas que vão acontecendo no nosso dia-a-dia, muitas vezes têm que ver com a qualidade das relações que nós temos, nomeadamente com o nosso sistema familiar, com pai, com mãe, e às vezes até mais do que isso. Então, a minha visão da terapia sistémica, das constelações, é mesmo essa, que é ver a pessoa além do sintoma que ela traz, sabes? E tu deves também certamente ver isso, ou seja, as pessoas às vezes vêm, ai, estou muito ansiosa, ai, não consigo dormir, e quando às vezes nós abrimos uma constelação percebemos que muita daquela ansiedade está a vir porque está uma dinâmica disfuncional com a mãe de desordem, por exemplo, que é aquela coisa de, ai, mas eu sinto que tenho que ser mãe da minha mãe, que ela não consegue fazer as coisas sozinha e eu tenho que fazer por ela, e então isso depois gera, obviamente, muitos sintomas às pessoas, quando estão fora de lugar ou quando estão em desequilíbrio nas relações, aquela questão de dar mais do que o receber. E fundamentalmente eu gosto também de dizer que nós somos como um computador, né? Ou seja, nós temos aqui o nosso hardware e temos o nosso software, os nossos programas, e esses programas, grande parte deles são criados dentro do nosso sistema familiar de origem, né? Com pai, com mãe, com as dinâmicas que nós presenciamos com eles à medida do nosso crescimento. E essas dinâmicas, quando não são olhadas, né, esses programas, quando não são atualizados, nós podemos tentar estar a clicar para ele fazer uma outra coisa que não adianta, porque ele vai estar a correr aquele programa inicial. Então, para mim, as constelações têm essa visão até mesmo muito prática, sabes? Para mim, as constelações não é uma coisa xalala e etc. É uma coisa prática, que é, ok, espera. Eu, como também tenho este background de engenharia, então eu gosto de olhar para as coisas de forma muito, muito prática. Então é ok, isto está a acontecer, vamos perceber, põe aqui os bonecos, vamos entender qual é a dinâmica disfuncional que estás a viver e que provavelmente está a ser causadora da ansiedade ou do sintoma que tu trazes, e vamos ver, porque muitas vezes vem mesmo daí, né? Tipo, estamos a tentar ser mãe da mãe, mãe do pai, mãe dos irmãos, mãe de todo mundo. E então isso depois traz coisas não muito positivas para a nossa vida. Então essa é a minha forma de olhar para as constelações. E eu gosto muito da visão sistémica por causa disso, porque ela é muito ampla e ao mesmo tempo é aquela coisa de quando nós vemos já não dá para desver, sabes? Isso acontece muito. Ainda ontem estava a ter uma ação com uma cliente e ela assim, eu achava que o meu problema era este e afinal era outra coisa nada a ver, mas agora faz todo sentido, e eu sinto que depois da nossa primeira sessão as coisas ficaram muito mais claras. E depois ela começou a contar, porque olha, isto acontecia-me com o meu pai, eu ficava muito ansiosa por causa disto, e eu percebi que eu só ficava ansiosa por isso porque eu me meti entre o casamento do meu pai e da minha mãe. E claro, depois eu ficava ansiosa e achava que eu é que era o problema, que eu é que tinha... Enfim, é todo um bafafá. Então, é isso, ou seja, é essa visão alargada, essa coisa da imagem. Eu acho que uma imagem, né, eu trabalho para já só com os bonequinhos, eu acho que quando nós vemos aquela imagem, né, quase que nós conseguimos ver a nossa vida de fora, é aquela coisa do... realmente... isto é verdade, realmente isto acontece. Eu lembro-me quando fiz as minhas primeiras constelações, ou seja, eu a ser constelada, eu ficava assim, eita, como assim? Não é? Porque é aquela coisa, tipo, às vezes, sei lá, nós sabemos as coisas, não sei se isso já te aconteceu, né, nos teus processos terapêuticos, mas às vezes nós sabemos as coisas, né? Tipo, e o que está a aparecer numa constelação, ou até mesmo numa hipnose, o que seja, a gente já visitou aquilo em algum momento dentro de nós, mas quando aparece assim uma constelação é tipo... Fica visível, exato, fica nós visível. estamos a observar de fora. Exatamente. Então eu acho que, enfim, é uma ferramenta muito boa e eu não gosto de dizer que ela é rápida, mas ela é eficaz nesse sentido, em que tu abrindo uma constelação consegues perceber, ok, pronto, é isto que está a acontecer, e depois, tá bom, é isto que está a acontecer, o que é que a gente precisa de fazer agora, tendo isto em consideração. Então, assim, para mim, visão sistémica. Sim.
É tudo, Sim, é muito bom e eu gosto muito. Há bocado estavas a falar da desordem, de eu sentir que sou cuidadora da minha mãe, não é? Mãe da minha mãe, Sim. ou mãe dos meus irmãos, etc. O que é que pode ser uma desordem? Ou seja, para dar exemplos, não é? Ou mais exemplos, o que é que tu até se calhar vês mais nas tuas clientes que é uma desordem, não é? Que alguma coisa está fora do lugar. Olha, o que é que eu vejo mais? Há duas situações que são muito comuns. A primeira, que é essa questão das mulheres que, por força das suas circunstâncias, os pais eram ausentes, seja emocionalmente, seja fisicamente, e isso cria o que é um vazio no sistema, ou seja, ao lado da mãe, ainda que os pais estejam casados, era como se aquele pai não estivesse a ocupar realmente aquele lugar. Então, as gerações a seguir, né, por homeostase, que é essa questão do equilíbrio do sistema, vem a geração a seguir e vai ocupar o lugar que antes não estava ocupado. Então, é aquelas filhas que ocupam aquele lugar de companheiras da mãe. Então, para todas nós, as conselheiras da mãe, o ombro amigo, a que está sempre ali para a mãe e que a mãe desabafa, aquelas de nós que muitas vezes tivemos que virarmos para as nossas mães e dizer: oh mãe, não achas que era melhor separar-te do pai? Então, isso é uma desordem, porque não é suposto uma criança estar a fazer isso com a sua mãe. Isto são desordens que começam bem lá atrás, mas que depois seguem até a vida adulta, não é? Que é essa questão de, meu Deus do céu, tenho até clientes que têm dificuldades em fazer movimentos em direção à vida, por exemplo, para as suas relações, a sair de casa, a casar, enfim, o que quer que seja, porque há muito esse senso de vou deixar a minha mãe sozinha, e a minha mãe vai ficar sozinha. Então isso é uma clara desordem, não é? Porque não é suposto nós estarmos nesse lugar nem de parceiras emocionais das nossas mães, não é? Muito menos de mães das nossas mães. Então isso cria uma desordem muito grande, porque depois também são mulheres que ficam indisponíveis para as relações, não é? Porque elas já têm alguém com quem se preocupar. Exato. Não é? Tipo, já há ali alguém que precisa da atenção delas. Então isso é uma dinâmica muito comum do desordem. E depois acontece também o oposto, que é quando são as mães que são mais ausentes emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, muitas vezes as mulheres ocupam o quê? O lugar de parceiras dos seus pais. Isso às vezes gera aqui aquela dinâmica que nós chamamos que é a menina do papá, ou a filha do papá, ou a princesinha do papá, que elas ficam ali, seja de forma indireta, casadas com os pais emocionalmente, e às vezes acontece aquela coisa de o meu pai é o homem da minha vida, não há nenhum homem melhor que o meu pai, então todo homem que aparece na vida dessa mulher vai ser comparado com a checklist do que é a perfeição do pai. Então são mulheres que depois têm muitas dificuldades nos seus relacionamentos amorosos também, porque nenhum homem vai ser como o pai. Sim. Ou então, por sua vez, também pode criar, porque essa questão de ser menina do papá não é tanto aquela crença que é mimada, ou... Sim, não, sim. Às vezes nós podemos ser meninas do papá estando profundamente feridas com ele. Esse era um pouco o meu caso também, mas pronto, isso já são outros 500. Então, e às vezes, no revés da moeda, o que acontece é quando essas mulheres têm, por exemplo, muitas feridas com o pai, ou muitas mágoas com o pai, depois elas criam aquela crença de não posso confiar em homem nenhum. Tipo, não posso confiar em um homem, eu torno-me o homem da minha própria vida. Então muitas vezes são aquelas mulheres que têm um perfil muito empreendedor, muito fazedor, muito bora fazer e acontecer, e está tudo bem com isso, mas depois são mulheres que se veem muito sozinhas, porque também elas não se permitem vulnerabilizar, né? Porque pensam, se o primeiro homem da minha vida não estava lá, ainda que eu estivesse casada com ele emocionalmente, então quem é que vai estar, né? Então eu torno-me o próprio homem da minha vida e sou essa mulher hiper independente, fazedora. Então isso são exemplos de desordens que da minha prática são muito comuns, mesmo muito comuns. E depois desses vêm outros, né? Que é, então pera, se eu sou parceira da minha mãe ou do meu pai, também vou ser a mãe dos meus irmãos. Certo. Então, no fundo é isso. Toda a gente tem que estar nos seus devidos lugares. Claro que isto não é um movimento fácil, mas é um movimento simples, como eu gosto de sempre dizer às minhas clientes, que é essa questão de ocupa o teu lugar de filha, e o lugar de filha é um lugar que, claro, tem a sua parte de dificuldade, digamos assim, não é? Porque temos de lidar com uma coisa que se chama a culpa, não é? Que é da nossa mãe nos ligar, tipo, em grande stress e nós dizermos: sinto muito, mãe, eu não posso, ou eu não quero, ou eu não consigo. Então depois vem a culpa, né? Como consequência disso, mas não há nada melhor do que a gente estar no seu lugar, tipo no seu lugar de filha, porque quando nós estamos no lugar de filha nós conseguimos estar depois ao lado dos nossos parceiros ou das nossas parceiras, conseguimos estar muito melhor também no nosso trabalho, então tudo
flui. Não é? Sim. Sim, sim. É Ok. isso. Estando em presença, não é? Yes. Deixamos de estar naquele extremo. Sim, naquele piloto automático de eu sempre ocupei este lugar, né? Sempre cumpri esta função, sempre foi esperado de mim que eu fosse, sei lá, a bombeira cá de casa, né? Responsável, Sim. ou a forte, a que tem sempre a solução. Então às vezes a minha identidade está tão conectada com linkada, isso, sim. que se eu deixo de ser isso, o que é que sobra? Tipo, onde é que eu me agarro? Mas isso é importante também, que é quando nós começamos a colocar-nos no nosso lugar, é expectável que exista culpa, que exista alguma tristeza, que exista alguma raiva, que exista algum... É quase como se fosse um processo de luto, não é? Sim. Eu era aquela pessoa, eu agia daquela forma e agora tenho que passar aqui por este processo meio águas desconhecidas, não é? Sim. Até chegar lá. Eu acho que isso também é importante Sim. não é? De não parecer que é um processo de sim, está depois bem, o eu vou boneco... aqui ocupar o meu lugar Sim. e está ótimo. Sim, a gente não. vai passar ali por momentos mais difíceis, não é? Tu sentes Sim. alguma resistência das tuas clientes em navegar por essas águas? Ok. Ou é como se as pessoas se adaptassem bem, sabes assim, olhando para a maioria, claro, não é? Claro. Lá está. Depende. Certo, claro. Sim. Depende muito. Então, por exemplo, eu tenho clientes... E porque é isso, nós, como seres humanos, o que eu vejo é que nós conseguimos aceder às coisas na medida que nós estamos prontas para vê-las. E às vezes é que a verdade, quando se abre uma constelação, enfim, colocamos lá os representantes, às vezes nós resistimos àquela imagem. E não é porque nós não concordamos com ela, não vemos que aquilo tem verdade. É exatamente por causa desse processo, que é, se não for esta imagem, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que é que eu... Como é suposto eu estar a navegar o mundo, como é que é suposto eu estar a navegar as minhas relações. Então, sim, eu tenho pessoas que... Pôr um pezinho no desconhecido, não é? Desculpa. Exatamente, e depois também há essa questão do luto, não é? Que é mesmo isso. E eu gosto de estar as minhas coisas assim, olha, a terapia antes de melhorar piora muito. Eu digo isso porque realmente é verdade, não é? Porque primeiro tens que passar por esse descascar, não é? Se tu sempre foste a boazinha, se tu sempre foste a fazedora, se sempre foste a pessoa a quem ligam, não é? Quando há um problema. E de certa forma há um ganho secundário nisso também, não é? Que é, as pessoas, é a mim que me ligam, não é? Olha como eu sou importante. Ainda que isso seja altamente danoso depois para a pessoa, mas há esse ganho secundário. Então tudo aquilo que nós fazemos também porque ganhamos algo, mesmo aquilo que muitas vezes nos dói, não é? E nos magoa num médio e longo prazo. Então, eu gosto de dar sempre essa consciência também às minhas clientes, mas sim, há pessoas que fazemos uma constelação inicial e as pessoas ficam tipo, meu Deus, tipo incrível, imagina de uma ação para a outra já me dizem, olha, já comecei a dizer não à minha mãe, já comecei tipo, a estabelecer limites, já consigo olhar para o meu pai com outros olhos, e há outras que resistem mais. E está tudo bem, porque cada pessoa acaba por ter o seu tempo. Mas, por exemplo, na minha prática pessoal também eu já resistia a constelações, principalmente àquilo que a gente não quer ver, não é? Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente mascara. E, na minha visão, a constelação tem esse poder de trazer à luz aquilo que nós muitas vezes escondemos. Sim. Então, sim, há pessoas que resistem muito e depois há aquelas pessoas que olham e digam assim, isso não faz sentido nenhum. Mas está tudo bem também. Claro. E tudo é informação, no fundo, exatamente. Não é? Como tu costumas dizer. Portanto, tudo é informação, tudo é... Exato. E pronto, e depois há as outras pessoas que ficam... Pronto, que é mesmo aquele clique, sabe? E que começam a fazer mudanças, porque depois também há essa coisa, que é uma constelação não faz nada por ninguém. Então também temos de deixar isso claro, como nenhuma terapia, não é? Sim, era isso que eu ia dizer, não é? Não há como, não é? A pessoa tem que fazer os seus movimentos no dia-a-dia. Exatamente. Eu até chego a um determinado ponto onde digo às minhas clientes, olha, agora temos que ir para a vida. Se vira, querida. Né? Sabes? Senão não dá. E quando eu proponho até que espaçemos de uma sessão para a outra mais tempo, às vezes eu costumo dizer muito isso, que é, agora vamos para a vida, vamos ver como é que estamos na vida, como é que estas semanas correm, e depois fazemos esse check-up, entre aspas, não é? Porque chega a um determinado ponto em que é o nosso dia-a-dia, é mesmo? Sim, é a nossa presença no dia. Exatamente, lidar com... No fundo é ir para a vida com mais uma ferramenta na nossa malinha, né? E eu gosto de dizer que uma constelação é como se fôssemos colocar umas novas lentes nos nossos óculos, onde nós vamos ver as mesmas dinâmicas de sempre, de outra perspectiva. E quando nós conseguimos ver as mesmas coisas de outra perspectiva, para mim é quando acontece a mudança e a transformação, não é? Porque não é a pessoa estar lá
a dizer as frases sistémicas e com uns bonecos que vai fazer a mudança. Claro que ajuda a ter a perspectiva, mas depois ok, o que é que eu vou fazer com essa perspectiva, não é? Então é muito nesse sentido. Há quem resista, há quem ponha logo a mão na massa e comece a fazer, há um pouco de tudo, mas lá está, é muito importante mesmo essa coisa de tipo, a constelação por si, como nenhuma terapia, não faz nada pela pessoa. E certamente isso já te aconteceu com outras terapias, que tipo, há coisas que ouviste uma terapeuta a dizer-te há um ano que hoje tu ainda estás sim. a processar isso. Sim, e ou ressoa mais agora do exatamente, que... na altura. Sim, então, lá está, tipo, é importante que nós também deixemos o tempo atuar, mas não é só o tempo, é depois o que é que eu vou fazer com esta informação agora, não é? Sim. Porque eu posso ir fazer uma constelação para sair lá e dizer assim, pois realmente a minha dificuldade com as relações é porque eu tenho esta lealdade à minha mãe, ou porque... Então isso foi um desserviço, não é? Tipo, então, meio que não... Pronto, enfim, cada pessoa com o seu tempo, mas lá está, eu tenho muito essa perspectiva da mudança, da transformação, de ok, isto é o que está a acontecer, o que é que a gente pode fazer para mudar. Então eu sou muito voltada para a mudança e para fazer as coisas de forma diferente. Sim. Que bom. Sim. É isso. Eu, quando fiz uma constelação, já que há uns tempos, eu lembro-me perfeitamente que eu disse à terapeuta, para esta... Enfim, eu cheguei e disse, olha, vamos trabalhar isto e eu já sei que vem da linhagem tal. E ela olhou para ti e disse... Mas ela... Sabes? Ela é muito neutra, ok, está bem, sim senhora. Claro que internamente devia estar a pensar, tá, vai ser mesmo essa linhagem que vai aparecer. E entretanto, quando efetivamente se abriu lá a constelação, não é? Não foi essa linhagem que apareceu, né? Que coincidência, não é? Foi outra linhagem e claro que fez todo o sentido na altura e portanto naveguei por lá. Mas a minha curiosidade é, tu tens esta experiência, sabes, de pessoas que têm esta ideia de, olha, isto é por causa disto e eu já sei aquilo que vai aparecer aqui que é por causa de não sei quem e depois às tantas aquilo abre ali uma informação nova. Isso acontece? Tipo, isso é o dia-a-dia. E ainda este sábado dei um workshop sobre relacionamentos na visão sistémica e depois fiz uma dinâmica de cada pessoa através de papelinhos, fazer meio que a sua constelação. Sim. E antes disso eu estava a falar com uma participante e ela disse-me assim, porque eu com o meu pai tenho tudo resolvido. E eu... Pronto, ok, tudo bem. Claro, e ela disse assim, ok, então olha, depois quando formos fazer um movimento à frente vamos ver se realmente é isso. Né? Corre o workshop, chegamos ao momento de fazer esse movimento e eu fiz uma constelação cega, ou seja, eu disse arranjem 4 papelinhos, numerem, cada um tenha um significado e só posicionem aquilo que vocês sentirem de posicionar. Temos que fazer isso ao almoço. Pronto, fazemos. E ela põe o papel que representa a ela e põe o pai assim, longe, aquilo que... Como quem diz, está tratadíssimo. Exatamente, ou seja, o que na minha visão é, ok, esta pessoa exclui, inclusive eu disse, escrevam as percepções que têm do que é que acontece entre papéis, entre cada representante. Sim. E ela pôs distância, ausência, assim uma série de coisas que representavam mesmo essa exclusão. E depois eu disse, olha, isto significa aquilo, e ela... Enfim, emocionou-se imenso porque disse que realmente era verdade, que ainda que hoje tenha uma boa relação com o pai, há coisas dentro dela que nunca foram olhadas e resolvidas. Que é normal. Então, exatamente. Não é? Então, às vezes é preciso também ter essa noção de hoje nós termos uma boa relação com os nossos pais, nós conseguirmos estar bem com eles, não significa que não existam coisas dentro de nós que não estão processadas. Exato. Partes mais pequeninas, não é? Portanto, hoje nós até olhamos para trás e podemos... era assim na altura, eu digo isso muito às minhas clientes quando dizem, eu tive uma infância normal, ou tive uma boa infância. Pois. E eu, pronto, mas vai sempre haver algo, mesmo com o meu filho, não é? Quando ele fizer terapia um dia mais tarde, se a fizer, ele vai encontrar situações que o magoaram e que se calhar nem te lembras. Eu nem me apercebi na altura que aquilo foi algo tão, não é? Impactante para ele. E nós vamos encontrar esses momentos também de certeza absoluta. Sim. Então há sempre qualquer coisa para se trabalhar, não é? Há sempre essas partes mais pequeninas, mesmo que a adulta hoje olhe e pense, mas era assim, mas os meus pais fizeram melhor. Está certo, mas
há umas partes ali, não é? Exatamente. Sim, A algum adulta amor. percebe hoje, não é? Mas e a criança na altura que passou por essa ausência paterna? Ela não quer saber que a mãe estava a lavar a louça. Exatamente. Nós hoje podemos ter esse entendimento de a minha mãe não podia estar comigo porque tinha 2 ou 3 trabalhos. Ok. Sim. Mas a criança da altura, ela não queria que a mãe tivesse 2 ou 3 trabalhos. Queria atenção, queria presença, exatamente. Sim, é muito isso. E então, respondendo à tua pergunta, sim, isso acontece imenso, isso é o que mais acontece. Então aconteceu nesse workshop, aconteceu também com uma cliente há uns tempos que ela vinha e dizia, o problema é o meu pai, a minha relação com o meu pai. Quando nós abrimos a constelação não tinha nada a ver, tinha a ver tudo com a mãe e com essa questão de estava no lugar de parceira da mãe. Claro que era por causa da ausência do pai, mas era essa dicotomia, né? Essa relação simbiótica que estava a causar muitos sintomas difíceis. Então isso acontece muito, até porque a nossa mente faz de tudo que é para a gente não ir lá aos sítios, né? Tipo, para nos proteger de... Então é aqui, é como se fosse, aquilo não há ali nada para eu... Sim. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, estavas a falar dessa questão de, mesmo com o teu filho, não é? E tu tendo conhecimento e tu és uma pessoa terapeutizada, mas a verdade é que... Graças a Deus. Mas a verdade é que uma pessoa sem traumas é uma pessoa que acaba por não ter grandes recursos também, não é? De se virar, de fazer as coisas. Claro que idealmente a gente não tem nenhuma falha, mas também, será que é idealmente mesmo, não é? Ou seja, porque a verdade é que depois também, se calhar, por exemplo, daquilo que me faltou da minha mãe e do meu pai e a ti, nós hoje somos terapeutas e temos uma capacidade de interpretar aquilo que não é dito, ou de conseguir estar com uma pessoa presente com a dor dela, que se calhar se não tivéssemos tido o contexto que tivemos, nós não iríamos conseguir isso, iríamos conseguir outras coisas. Então, agora sendo muito xalala, todo o trauma tem potencial de luz e tem potencial de sombra, não é? Meu Deus! Mas é mesmo que eu corto esta para o Murilo só assim? Sim, esta é boa. Só essa frase. Esta é muito boa. Muito xalala é muito boa. E é mesmo Também. isso. Que é, Mas sim, mas... Né? Tipo, eu porque se calhar tive numa desordem com a minha mãe, eu fui parceira dela e emocional, hoje eu consigo ser uma boa terapeuta para as minhas clientes, porque senão, sei lá, iria ter continuado na engenharia ou qualquer coisa assim. É isso, portanto, os traumas, claro que precisam de ser ressignificados, precisam de ser integrados, mas também tem muito potencial de luz, é mesmo isso, da gente crescer, de expandir em cima deles. Então, enfim, eu tenho sempre essa visão mais Sim. expansiva de que, ok, isto aconteceu, mas isto não te define, isto não é quem tu és. Isto foi só para acrescentar a tua questão, mas sim, acontece muito isso. Sim. Muito. É o que mais acontece. Eu acho que é isto, e depois completamente ao lado. Estou a dizer que giro porque eu fiz exatamente isso, não é? Claro. E eu na altura já andava a estudar, já foi há uns anos, mas eu já andava a entrar neste ramo e mesmo assim, e já era psicóloga, e mesmo assim, não é? A pessoa vai... Somos as piores, as terapeutas são as piores na terapia. Depois dissecamos mais antes e tudo, e o significado, e quase que damos ali insuportáveis. Temos mesmo que nos colocar num lugar da pessoa que está... Eu quando faço terapia tenho mesmo que fazer esse esforço de tu aqui, sabes, tu não sabes nada, entre aspas, tu ouve, vem, fala, tu... Tanto que... Há bocado também estavas a dizer que antes de melhorar piora, e eu lembrei-me que numa das terapias que fiz, da primeira sessão para a segunda, fiquei tão pior. Mas assim, uma coisa que eu lembro-me de pensar assim, ai Jesus, eu sei que também faço isto, eu sei que isto é uma viagem tipo montanha-russa, sabes? Mas eu quase que ia com aquela vontade de lhe dizer, eu fiquei pior. Eu estou aqui no topo, para que é que vai ficar melhor? Vai ficar melhor. E eu depois lembro-me de ter que pensar, não, Diana, isto é a viagem, exatamente. As tuas clientes às vezes também passam por isto, portanto, confia, vai só, continua, não é? Porque a gente às vezes acha que isto é de uma sessão para a outra, isto é vai ser uou! E há efetivamente pessoas, como tu estavas a dizer, que têm essa experiência. Há efetivamente pessoas, ainda há pouco tempo tive uma cliente que nós só tivemos a primeira sessão, que é de diagnóstico, não é? Fizemos ali uma viagem à criança interior e de repente ela vem à outra sessão e eu já ia continuar a trabalhar e ela está sem a questão que me trouxe, sabes? Eu até meio que às vezes fico um bocado desorientada quando isso acontece, porque isso não é a experiência da maioria. Para mim, dentro da hipnose, pronto, não é? Isso não é a experiência da maioria. A maioria tem que, de facto, percorrer ali várias caixinhas, não é? Para chegar a algum lado. A um lugar que queira. Mas, efetivamente, isso é possível. Ia-te perguntar, que eu estava aqui a dizer que tem a sessão de diagnóstico, como é que é esse processo para ti? Ou seja, a pessoa chega até ti
traz-te os seus sintomas, não é? Os seus desconfortos, as suas questões. Como é que tu começas esse trabalho? Há essa primeira sessão de abrir o campo, essas coisas, pronto, para quem não percebe. Sim, olha, eu trabalho as constelações somente em contexto de acompanhamento terapêutico, ou seja, eu não faço constelações avulso. Não, certo. Pronto, então o meu trabalho com as pessoas começa sempre numa primeira sessão, onde eu costumo dizer que é como se fosse o nosso primeiro date, o nosso primeiro encontro, onde eu vou fazer várias perguntas para entender o contexto. E aí sim nós abrimos uma constelação e no fundo eu digo, olha, tens aqui este tabuleiro é o palco da tua vida, estes aqui são os personagens e eu vou-te só pedir para tu ires colocando conforme o que tu sentes que são as posições. Sim. E depois a partir daí começa a fazer perguntas, olha, como é que foi com o teu pai, como é que foi com a tua mãe? E elas começam a dizer, foi assim, e depois, olha, realmente isto é o que a constelação está a mostrar. Então é um ponto inicial, como eu gosto sempre de dizer, a primeira sessão é um primeiro encontro, onde fazemos esse diagnóstico sistémico, onde nós percebemos, ok, esse sintoma que tu tens, enquadrá-lo, né, nesse sistema familiar, enfim, no que está a acontecer, e depois definirmos os caminhos de trabalho, ou seja, olha, o que o teu sistema te pede é isto. Então nós juntas vamos fazer esse trabalho, exatamente. Ou seja, eu constelar, é se calhar aquilo que é mais conhecido de fazer a constelação, abrir a constelação, dizer aquelas afirmações sistémicas e chorar, e mais não sei o quê. Chorar. Se tiver que acontecer, acontece, mas eu sou muito fluida nesse sentido, porque eu gosto muito da visão sistémica, da teoria sistémica, e às vezes não é preciso a gente estar ali a chorar horrores e ter mega catarses para ter grandes mudanças e transformações. Claro. Então essa primeira sessão é essa sessão do ver. Vou ver, é como se fosse fazer um raio-x e ver onde é que o osso está. Curiosidade, não é? Estás-me a fazer lembrar isso, essa ideia muita curiosidade. Vou descobrir, Exatamente, não é? Sim, é essa exploração de juntas, não é? Porque eu também não conheço a pessoa, então estou mesmo a seguir a minha curiosidade. Sim. E nas sessões seguintes, vamos trabalhar a partir dali, ok? Então, pegando obviamente naquilo que a pessoa viu, que ela vai levar para a sua vida, né, para o seu dia-a-dia, interagindo com aquela informação, e a gente vai trabalhando em cima disso, sempre com a teoria das constelações, da visão sistémica, como base. Porque, assim, essa foi também a minha experiência, enfim, do que eu estudo, esse acompanhamento é importante. É que não seja só aquilo de, ok, eu já constelei isto e não mudou nada. Porque às vezes não é só sobre o constelar, claro que isso é importante ver, mas depois há toda uma série de coisas que surgem quando a gente abre uma constelação, não é? Há memórias que surgem e há emoções que estão reprimidas, então isso também precisa de um espaço. Surgir nos dias a seguir, não é? Desculpa, exatamente, isso também precisa de um espaço. Então essa é a minha forma de trabalhar, sempre em acompanhamento e juntinhas. Que linda! Sim. Olha, amor, chegando aqui ao fim, eu vou deixar em baixo, não é, os contactos, o Instagram. Qual é a melhor forma para as pessoas te contactarem? É Instagram? Instagram, site, sim. É o Instagram, sim, Instagram, Filipa Silva Terapeuta, podem encontrar-me por lá. Também faço conteúdo para o TikTok, né, que a gente agora tem que se modernizar. Sim, mas é o Instagram principalmente, tem lá os meus contactos, podem mandar mensagem, eu respondo, obviamente, posso demorar um pouco, mas a gente está sempre por lá. E basicamente é a minha presença lá. Tenho workshops? Também faço workshops, tenho uma consultório em Felgueiras, já me ia esquecer dessa grande informação, tenho uma consultório em Felgueiras, onde eu faço sessões presenciais, onde faço os meus acompanhamentos presenciais também, e vou fazendo nesta giga-joga entre o presencial, entre o online e atendes das duas formas? Portanto, das duas formas também. Perto de Felgueiras pode... Exatamente, a gente chega a todo lado, graças a Deus, e é isso, podem me encontrar nesses lugares. Grata, e nós vemo-nos num próximo episódio das Conversas Além do Tempo. Bye!